100%. Então, pode acontecer, sim, de alguns homens ter a diástase abdominal. Eu vou explicar por que nos homens poderia ter, mas por antes favor. que seria, né? É um tema que eu falo recorrente aqui, já falei algumas vezes, eu acho muito importante, muitas pessoas ainda procuram saber. A diástase abdominal é a separação que acontece na região abdominal dos retos abdominais, que é a musculatura. Quando Sim. essa separação acontece acima de 2 centímetros, tem como fosse um buraco no meio da região abdominal. Coisa mínima, né? 2 centímetros. Acima de 2 centímetros é considerado uma diástase. E essa região, os órgãos internos ficam expostos. Então, muitas pessoas podem até ter hérnias na região abdominal por causa dessa diástase. Então, esse afastamento dos retos abdominais pode acontecer por vários motivos. Tá. Uma delas é o aumento do tecido adiposo, gordura na região abdominal. Então, homem... Aí pode afetar os homens. Pode afetar os homens também. E muitos homens têm uma protuberância abdominal muito grande. Sim, sim. Muitos têm sim, porque muitos têm gordura visceral. Então, aquela barriga endurecida, Isso. então aquilo pode afastar sim a musculatura do reto abdominal, Gente, podendo isso é sério? causar. E genético, tem pessoas que têm a estrutura do colágeno de faces enfraquecida. Então, Sim. isso também pode causar esse afastamento. Então, isso pode afetar tanto homens quanto mulheres. E quanto tempo leva, por exemplo, a diástase abdominal a fechar espontaneamente, no caso das mulheres, que é muito comum, ou acontece mais após o parto, né? Isso. Quanto tempo ela demora para fechar ou não fecha espontaneamente? Não, então, volta sim, Volta. mas depende dos fatores prévios. Se essa mulher antes já tinha o intestino preso, ou se ela já tinha um tecido adiposo maior, ou ela engordou muito, essa diástase pode abrir além do normal. Porque durante a gestação é fisiológico acontecer. Porque o bebê está crescendo no útero, a barriga vai crescendo. Questão Então, natural, né? Isso, é natural acontecer esse afastamento. Quando tem o pós-parto, o corpo vai retornando aos poucos, o útero vai descendo, ele fica, durante a gestação o útero vai crescendo, chegando na região abdominal. Depois do pós-parto, ele vai descendo, reduzindo, a amamentação ajuda esse útero a ir reduzir de tamanho também, e ele vai voltando à área pélvica, a barriga vai retornando. Mas se essa mulher tem o intestino preso, ou engordou demais, não conseguiu retornar, essa diástase às vezes não retorna. Não retorna. E um outro fator que pode acontecer também é se tiver tido rompimento das fáscias que ficam entre esses músculos reto-abdominal. E aí essa diástase, além de ficar larga, ela fica profunda. Então o dedo dessa pessoa, ela entra quase todo na região abdominal. Olha. Aí esse caso normalmente não retorna. Não retorna essa profundidade. Não tem como, né, retornar. Isso depende muito de cada paciente mesmo. Cada caso, Existem várias técnicas, vários tratamentos que a gente consegue retornar. Tem Sei. muitas mulheres que têm a diástase e nem sabem. Pois é isso que eu queria te perguntar. Como é que a pessoa vai saber que tem diástase? O primeiro sintoma normalmente que ela relata é uma protuberância abdominal. Ela tem a sensação que ela tem uma barriguinha ali que não larga ela. De jeito nenhum, né? Não, ela faz a dieta, ela faz treinos e aquela região continua alta. Então, isso normalmente vem dessa protuberância por causa desse afastamento dessa musculatura. Sim. Esse é o principal sintoma, porque Tá. é visível. Normalmente, quando ela faz algum esforço, ela vai levantar, ela vai levantar de uma cadeira, movimentar. Então, ela sente um esforço no abdominal e acontece essa protuberância. Sim. Segunda causa, dor na lombar. É muito comum as mulheres, porque essa musculatura do reto, ela faz parte do core abdominal. Como ela fica aberta na sua parte anterior, perde a estrutura de sustentação de toda a região de tronco. Então, muitas pessoas também que têm a diástase acabam relatando muita dor na lombar, dor nas costas. E muitas mulheres também têm incontinência urinária, porque a musculatura do reto abdominal ela está interligada com o assoalho pélvico lá embaixo. Sim. Então, algumas mulheres começam a ter algumas disfunções pélvicas decorrentes da diástase. Então, a região do reto abdominal ela interfere nessas três, nas três Quer partes. dizer, são sinais, então, ou são sinais de alertas que são necessários procurar um especialista? Sim, mas normalmente, quando procura, é por causa do estético. 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 Incomoda. Muitas mulheres Aí ficam você incomodadas. vai analisar. Aí vai avaliar. Você tem dor na coluna? Sim, tem. tenho. Você já teve alguma disfunção pélvica associada? Aí tem. Aí vai associar. Já peguei pacientes que tiveram hérnia umbilical, teve que fazer cirurgia por causa de diástase. Olha E elas só. não sabiam, nem sabiam que tinha essa separação. Então, é um problema de saúde que acontece que muitas não sabem. Aí, quando vai pesquisar, olhar, conversar, diz, eu acho que eu tenho isso também. Tem tudo isso. Agora, primeiramente, antes da gente falar do tratamento, qual o profissional que a pessoa deve recorrer quando está desconfiado ou qualquer
esse sintoma ou sinal de alerta aí que pode ser uma diástase? Normalmente é o fisioterapeuta pélvico que faz reabilitação pós-parto. Direto? Isso, é direto. Tá. A gente faz essa avaliação, faz a avaliação do solo pélvico. Normalmente quem faz o tratamento da região de lombalgia, do urno torácico também é fisioterapeuta. Então ele é o primeiro profissional que procura para fazer um diagnóstico terapêutico de diástase abdominal. Se quiser comprovar por exames, tem como fazer exame de imagem na região abdominal, por ultrassom, que aí consegue observar esse afastamento. Sim. Mas na própria avaliação, um exame clínico, com aquele... Sabe aquele aparelho chamado paquímetro? Então, sim. Por ele mesmo dá para fazer. Por ali dá para fazer uma medida, ou para fazer uma fita métrica mesmo dá para saber. Porque a gente tem que saber o comprimento dessa diástase, porque ela pode acontecer na região abdominal, na região supraumbilical, na região abaixo do umbigo, infraumbilical. Então, a gente tem que saber o comprimento dela. Qual o comprimento dela no sentido longitudinal e a largura que ela está tendo. E dependendo, tem alguns pacientes que são profundas. Então, a gente tem que fazer a medida de profundidade também. Para saber o tipo dessa diástase e as consequências que ela pode trazer. No caso da mulher, o parto normal e a cesárea interfere? Um provoca mais do que o outro? Não, normalmente a gestação. A gestação pode acontecer. Porque é a gestação que faz esse crescimento abdominal. Que pode ganhar essa gordura. Que pode causar essa separação do reto abdominal. E a gestante, ela tem que fazer a preparação dessa região. Aí pode ter o educador físico que trabalha, o fisioterapeuta que trabalha junto com gestantes, para fortalecer a região abdominal. Mas aqueles abdominais tradicionais, eles podem piorar essa diástase, porque aumenta a pressão na barriga. Então, tem as técnicas específicas para reduzir essa pressão. Então, o profissional normalmente que avalia seriam esse. O de tratamento é o fisioterapeuta da diástase. Isso eu sabia, tinha certeza que era. Isso, Porque tem tratamento, tem a fisioterapia que pode... E se for cirúrgico, aí vai procurar um médico a fazer, um cirurgião plástico. Você mesmo encaminha. Sim, dependendo do grau do tamanho dessa diástase, eu encaminho. Porque a fisioterapia ela pode reduzir, mas não vai fechar totalmente. Entendi. Se ela for muito extensa. Entendo. Mas só dessa redução já melhora muito a qualidade de vida dessa paciente. Já, né? Sim. Ou seja, reduzindo, já melhorando a qualidade de vida, já vai evitar uma cirurgia. Sim. Que é invasiva ou minimamente invasiva? É como se fosse uma abdominoplastia, que eles fazem mini fechamento por dentro, que seria fechando a face até de cima até embaixo. Não é tão agressivo, né? Não. Toda cirurgia tem seu risco, né? Então, eu falo que na saúde a gente não pode garantir nada. Exatamente. Então, mas se a pessoa quiser fazer cirurgia, tem que procurar um médico para fazer, o cirurgião plástico, mas com a fisioterapia pélvica a gente consegue reduzir muito, melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente. Em quanto tempo, mais ou menos, essa fisioterapia leva, tempo de terapia, de fisioterapia, para reduzir? Para fechar? Fechar, se for que nem sempre fecha. Depende, né? Ela reduz. Ela porque reduz. Depois que a mulher teve o bebê, a musculatura dela não vai retornar totalmente igual a antes. Porque ele teve esse afastamento durante a gestação. Que é normal, né? Que é normal. Então, ela vai ter um afastamento fisiológico mesmo que vai ocorrer depois da gestação. Isso é normal. Só que quando ela é acima de 2,5, 3, ela pode causar essas disfunções. Então, a mulher pós-parto, que já teve o bebê, não retorna facilmente abaixo de 2,5. E você perguntou em relação... Ao tempo de fisioterapia. Quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Não, isso é semanas. Semanas? É pouquíssimo tempo. Quando é o pós-parto, quando o útero vai retornando e a musculatura vai retornando, essa mulher percebe esse retorno normalmente em 3, 4 meses. Porque é o tempo normal do útero regredir. Quando tem essa diástase e ela começa a fazer as condutas, 3 semanas, 1 mês, ela já sente uma diferença enorme. Que interessante. Então, reduz mesmo, acaba reduzindo a circunferência abdominal por causa dessa redução, dessa diástase e realinhamento desses órgãos pélvicos que vai acontecendo. Muito bom. É muito rápido, o retorno é muito rápido. Quando a paciente faz as condutas de forma correta. Por isso que é importante. Teve a gestação? Procure, né, um fisioterapeuta pélvica e para saber se é possível, né, se detectar sem ter esses sintomas, né? Sim, mas Márcia, tem muitas mulheres que acabam tendo sem ter gestação por causa de intestino muito preso, que faz muita pressão abdominal, porque já engordou muito, depois retornou, ou era muito gorda e retornou por causa de cirurgia bariátrica, pode voltar e ter esse afastamento. Então, assim, são vários fatores que podem levar. A gestação é mais comum, é mais fácil de visualizar, mas tem fatores que podem levar sim. Ótimo. Elaine Moura, fisioterapeuta pélvica, falando conosco no Saúde Íntima sobre diástase abdominal. Elaine, obrigado mais uma vez pela sua participação e até a semana que vem, se Deus quiser. Até a semana que vem, Marcelo. Até Eu mais. agradeço estar aqui. Tchau. Tchau. Saúde Íntima, com Elaine Moura.